Você está no Ciência e Consciência, onde a ciência encontra as perguntas mais profundas da mente humana. Você já teve a sensação de que algo iria acontecer antes mesmo de entender o motivo? Uma sensação estranha no peito, um desconforto repentino, ou até aquela impressão de que alguma coisa simplesmente não estava certa. Muitas pessoas chamam isso de intuição, pressentimento ou sexto sentido. Mas a ciência começou a descobrir que talvez exista uma explicação muito mais profunda por trás disso. Nosso cérebro processa informações o tempo inteiro, mesmo quando não percebemos conscientemente. Enquanto você conversa, anda ou observa o mundo, seu cérebro está analisando expressões, tons de voz, movimentos, padrões, comportamentos e milhares de pequenos detalhes ao mesmo tempo. E a maior parte disso acontece fora da consciência, ou seja, você percebe muito mais do que imagina. Pesquisas da neurociência mostram que o cérebro consegue detectar sinais sutis antes mesmo de entendermos racionalmente o que está acontecendo. Em alguns estudos, pessoas apresentaram reações emocionais segundos antes de conseguirem explicar conscientemente o que haviam percebido. É como se o cérebro sentisse antes da mente compreender. E isso faz muito sentido quando pensamos na evolução humana. Durante milhares de anos, nossos ancestrais precisavam perceber perigos rapidamente para sobreviver. Um som estranho, uma mudança no ambiente ou uma expressão diferente poderiam significar ameaça. Então, o cérebro humano evoluiu para identificar padrões de forma extremamente rápida. Talvez aquela sensação inexplicável não seja mágica. Talvez seja apenas seu cérebro percebendo algo antes de você conseguir colocar em palavras. Existe uma parte muito interessante nisso tudo. O cérebro humano não funciona como uma câmera gravando a realidade exatamente como ela é. Na verdade, ele funciona mais como um sistema de interpretação. Ele tenta prever o que pode acontecer o tempo inteiro. Alguns cientistas chamam isso de cérebro preditivo, ou seja, antes mesmo de algo acontecer completamente, o cérebro já começa a criar hipóteses baseadas em experiências passadas, emoções e padrões armazenados na memória. Isso explica por que, às vezes, sentimos desconforto perto de certas pessoas sem entender exatamente o motivo. O cérebro pode ter identificado microexpressões, mudanças no tom de voz ou comportamentos sutis que lembram experiências anteriores. Mas como tudo isso acontece muito rápido, a consciência ainda não conseguiu organizar essas informações racionalmente. Então o que sentimos primeiro é apenas uma sensação, um alerta difícil de explicar. A ciência também descobriu que emoções e experiências antigas influenciam profundamente esse processo. Traumas, inseguranças e lembranças podem alterar a forma como interpretamos sinais do ambiente. Por isso, duas pessoas podem viver a mesma situação e sentir coisas completamente diferentes. Cada cérebro interpreta a realidade baseado na própria história. E talvez seja exatamente isso que torna a mente humana tão fascinante. Porque antes mesmo de perceber conscientemente o mundo, o cérebro já está tentando prever o que pode acontecer. Mas aqui existe uma questão importante. Nem toda sensação é necessariamente uma intuição verdadeira. Às vezes, o cérebro também cria alarmes exagerados, principalmente quando estamos ansiosos, inseguros ou emocionalmente sobrecarregados. A ansiedade, por exemplo, deixa o cérebro em estado de vigilância constante. Ele começa a procurar ameaças em todos os lugares. Pequenos sinais passam a parecer perigos enormes. Isso acontece porque áreas cerebrais ligadas à sobrevivência ficam mais ativadas. O cérebro entende que precisa proteger você
o tempo inteiro. E nesse estado, até situações comuns podem gerar sensação de alerta. Por isso, é tão importante entender a diferença entre percepção e medo. A ciência mostra que emoções alteram profundamente nossa interpretação da realidade. Quando estamos tranquilos, conseguimos analisar sinais de forma mais equilibrada. Mas quando estamos dominados pelo medo, o cérebro começa a enxergar ameaça, até onde ela talvez não exista. Mesmo assim, isso não significa que a intuição seja falsa. Na verdade, muitos pesquisadores acreditam que ela pode ser resultado de um processamento inconsciente extremamente rápido. O cérebro percebe padrões antes da consciência conseguir explicar logicamente. E talvez seja por isso que algumas sensações pareçam tão reais, mesmo quando ainda não conseguimos entender exatamente o motivo. Talvez a maior descoberta não seja perceber que o cérebro prevê padrões, mas entender o quanto existe acontecendo dentro da mente humana sem que percebamos. A ciência moderna mostrou que nossa consciência é apenas uma pequena parte de todo o processamento cerebral. Enquanto você escuta este vídeo, milhões de informações estão sendo analisadas silenciosamente dentro do seu cérebro. Batimentos, emoções, ambiente, sons, rostos, movimentos, memórias e padrões estão sendo processados o tempo inteiro. E talvez isso explique por que algumas sensações parecem surgir do nada. Porque muitas vezes o cérebro percebe primeiro e a consciência entende depois. Isso não significa que temos poderes sobrenaturais, mas mostra que a mente humana é muito mais complexa do que imaginamos. Talvez a intuição seja apenas a forma como sentimos informações que ainda não conseguimos explicar racionalmente. E talvez exista muito mais acontecendo dentro da nossa mente do que conseguimos enxergar conscientemente. No fim das contas, a ciência não eliminou o mistério da mente humana. Ela apenas mostrou que ainda sabemos muito pouco sobre o que realmente acontece dentro dela. E talvez algumas respostas que procuramos já estejam silenciosamente sendo percebidas dentro de nós. Se esse vídeo fez você enxergar sua mente de uma forma diferente, se inscreva no canal e comenta aqui embaixo. Você acredita que a intuição é apenas percepção inconsciente? Ou existe algo além da ciência? Porque aqui no Ciência e Consciência, entender a mente humana talvez seja a chave para entender a própria realidade.